O que vocês acham? Todos podemos voar? Não. Não? Não. E o que seria voar? O que seria voar? Olha só, vocês estão vendo agora uma imagem ali. O que seria isso que tem ali? Seriam ovos. Ovos, né? Vocês já viram ovos assim? Sim. Já. O que será que vai sair desses ovos? Passarinho. Galinha. Bom, né? Então, veja, olha só, tudo que a gente enxerga na vida, a gente já associa com aquilo que a gente já sabe antes, né? Então, aqui, vejam que eu falei de voar, eu fiz uma pergunta, né? Nós não podemos voar, literalmente, né? Por quê? Por que a gente não pode voar? Porque não tem asa. Tem que ter asas. A gente não tem asa. Isso, né? Né? Nós não nascemos de ovos, né? Então, supostamente a gente tem essa dificuldade, não é? Mas vamos continuar aqui com as nossas imagens. Em falar isso que a gente nasceu de ovos, minha mãe teve esses dias. E olha só agora, o que vocês estão enxergando agora? Ovos verdes. Ovos de cor. Ovos. E esses ovos aqui, eles são iguais aos outros ou não? Não. O que eles têm de diferentes aqui? A cor, o formato, A cor deles. Eles são meio verdes. Mas mais verdes. Olha só, eu vou voltar para aqueles outros, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui, ó, eu vou comparar com aqueles outros. Olha só, eles estão no mesmo lugar? Não. Como é que é o lugar onde eles estão? Não. Olha só, aqui ele tá esses aqui estão numa palha, né? Sim. E os outros, vamos observar os outros, olha só. Os outros parecem uma graminha, né? Alguma coisa assim, né? Isso. Agora, se vocês pudessem escolher, tá? Se vocês pudessem escolher, vocês gostariam de ser os primeiros ovos ou esses aqui? os primeiros. Primeiros. Então, olha só, quando a gente enxerga as coisas, a gente pode escolher, né? A gente tem a liberdade de escolher entre uma coisa ou outra, né? Aqueles ovos primeiros, vocês acham que são de que tipo de animal, de bichinho? Galinha. E esses outros agora? E esses... Pássaro. De quê? Eu não entendi. Pássaros. Pássaro. Bom, De codorna. ou de codorna, pode ser. Muito bem. Tá? Vamos ver agora, olha só. Cadê isso aqui? Aqui vocês já responderam, né? Qual vocês gostariam de ser, se a gente pudesse escolher. E aí a gente tem aqui o seguinte, olha só. Daquele primeiro ovo, realmente surgiu isso aqui, né? Surgiu um pintinho, não é? A maioria de vocês acho que acertou, né? Por quê? Porque vocês, né? Normalmente a gente enxerga esses ovos dentro das nossas casas ali, né? A gente tem na nossa geladeira, tem os ovos, então, e a gente sabe que os pintinhos nascem dos ovos, não é? Agora, olha só, o pintinho, ele nasceu, ele quebrou a casca do ovo, e o que ele vai fazer? O que ele faz? Ele chora. Alguém tem que ensinar ele a caminhar? Direto à mãe. A voar, eu acho. O pintinho vai voar? Ele vai ciscar. Não. E quando ele crescer, ele vai voar? Não. Não, né? Será que a galinha... Quando?
Pois é. Será que a galinha, ela vai ensinar ele a comer? Vai. Vai. É? Então, Vai. Ele ia caçar comida. vamos continuar aqui. Olhem só agora, dos outros ovinhos nasceram esses aqui. Olha, vamos ver, eu quero que vocês me digam a diferença que tem daquele pintinho que saiu do ovo já, ele saiu caminhando, né? Já saiu ciscando, e esses outros aqui. A diferença é que eles são pretos. Será? Olha só, o pintinho, quando ele sai do ovo, quando ele sai do ovo, ele já sai ciscando, ele já sai, né, pegando formiguinhas, bichinhos. Esses aqui, eles estão presos dentro do ninho, né? Vejam como eles são frágeis. Será que eles conseguem se alimentar sozinhos? Não, né? Muitos pássaros, eles vão depender que a mãe deles traga a comida dentro do bico e coloque dentro do bico de cada um deles, né? Se acontece alguma coisa com a mãe, esses passarinhos eles não vão sobreviver. Então, eles vão precisar de um cuidado diferente daquele pintinho. O pintinho, de repente, se a galinha não... Vejam que quando dentro de um galinheiro... algum de vocês já foi num galinheiro? Sim. Eu já. Né? Normalmente uma galinha ela pode ter vários pintinhos, né? E aí ela não vai precisar cuidar de todos eles porque eles já começam a se defender na própria vida, né? Cada um vai caminhando, né? E esses aqui não, vejam que esses aqui eles estão presos dentro do ninho. Então, olha só, os dois tipos de animais, eles têm certas semelhanças. Por quê? Porque eles nasceram de ovos, não é? E aí eu tenho essas primeiras observações. Eu tenho o pintinho, que já nasce caminhando, e os outros não, que ficam ali, né? Não sabem nem se alimentar sozinhos. E aí eu posso fazer uma pergunta. O que vocês acham? Com esse conhecimento que eu tenho aqui, quem é o mais inteligente, que eu poderia dizer? O pintinho. Então, todos de acordo? Isso. Então, vejam, a gente tem sempre uma primeira impressão, né? A gente, sem conhecer muito, a gente olha e a gente tem uma ideia pré-concebida, não é? O que é uma ideia pré-concebida? É aquilo que eu consigo ver somente pela observação. Então, aqui, nesse nosso jogo, né, para a gente começar a conversar, nós temos essa ideia, não é? A gente enxerga, a gente identificou que eram ovos, a gente identificou que o pintinho, ele tem mais autonomia, não é? Ele sai caminhando, ele sai ciscando, enquanto que os outros não. A gente ainda não sabe muito sobre os outros, mas a primeira impressão é essa que nos passa. E agora eu vou perguntar para vocês, lá na escola, com os colegas de vocês, acontece a mesma coisa? A gente enxerga algum colega e diz, nossa, como aquele é inteligente, ou aquele não é tão inteligente. A gente não tem também uma impressão com as pessoas, quando a gente enxerga, de repente a gente olha a cara daquele professor e diz, nossa, aquele professor tem cara de ser malvado. Ah, aquela professora é boazinha. A gente não tem essas ideias também? Sim. Tem. Sim. E por que a gente tem essas ideias? Por que será que a gente tem essas impressões sobre tudo? Já pensaram nisso? Né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa, a gente nunca conversou com a pessoa, mas nós formulamos alguma ideia sobre elas, não é? E da mesma forma, muitas vezes, os professores também acabam tendo muitas impressões sobre os estudantes sem conhecer, né? Vocês já não se sentiram assim injustiçados? Ah, o professor me deu uma nota ruim, o professor me chamou a atenção e eu não tinha culpa de nada, eu estudei muito e não consegui sair bem no trabalho. Não aconteceu isso já? Já. Acontece muitas vezes. Só que o que a gente precisa fazer sempre, quando a gente tem essa primeira impressão,
é a gente verificar o que a gente chama de uma hipótese. O que é uma hipótese? Uma hipótese é o que eu acho sobre alguma coisa. Então, vejam, até agora, nós tivemos algumas hipóteses sobre o pintinho ser mais inteligente que o outro passarinho, não é? A gente tem essa ideia. Mas o que vai acontecer? Se a gente ficar só nessa ideia, a gente não vai aprender além daquilo que os nossos olhos permitem verificar. Então, a gente precisa entender mais um pouquinho as coisas para a gente ter certeza daquilo que a gente acha, não é? Muitas vezes a gente tem lá um colega que no início a gente achou super chato, não é? Mas, de repente, vocês vão convivendo com essa pessoa, vão conhecendo mais, e lá depois, num certo momento, aquela pessoa vira teu melhor amigo, tua melhor amiga. Não aconteceu isso já? Sim. Já. É? Já. Então, a gente nunca pode ficar só naquela primeira impressão. A gente tem que ir a fundo, né? A gente tem que ir conhecendo a pessoa para a gente ter certeza que a gente não está sendo preconceituoso, que a gente não está criando ideias que não correspondem à realidade. Então, nós fazemos hipóteses sobre tudo na nossa vida, não é? Vejam, vocês moram num lugar que é mais quentinho do lugar onde eu moro. Então, eu, quando acordei hoje de manhã, eu já fiz uma hipótese que eu imaginava que aqui ia estar muito frio. Então, eu levantei, eu já separei a minha roupa já mais agasalhada, não é? Agora, imaginem o contrário, né? Se eu não fizesse essa hipótese, eu já ia levantar de manhã, já ia botar uma roupa de verão, e aí eu ia me congelar, não é? Da mesma forma vocês, se vocês colocarem um blusão de lã, de repente vocês vão sentir muito calor. Então, a gente tem que verificar, aí eu vou levantar, vou abrir uma janela, vou ver como está o tempo. E é assim que a gente vai aprendendo, não é? No nosso dia a dia. E é nesse sentido que a gente diz que a gente pode voar. Porque o voar, ele não significa somente, literalmente, ter asas, não é? A gente pode voar de outras formas, certo? Só deixa eu ver aqui. Opa. Então, olha só, agora eu quero que vocês vejam esse videozinho, quero ver se vocês conseguem assistir. Esse aqui são os passarinhos, aqueles lá do ninho, aqueles que eles dependiam da mãe deles para se alimentarem. Olhem agora esses passarinhos quando já cresceram. Mas esse passarinho, o que ele vai fazer? Aqui dentro desse tubinho, ele tem um alimento. Esse passarinho, ele não vai conseguir pegar o alimento porque ele está dentro de um tubo que é maior que o bico dele. Então, sabem o que esse passarinho vai fazer? Ele vai pegar um aramezinho, um outro galinho, e ele vai enfiar aqui dentro e vai puxar o alimento. Ele vai fazer como se fosse um anzol, um ganchinho, e vai tirar o alimento e vai poder comer, então, o que está ali dentro. Vendo essa ideia, então, agora, né, que esse passarinho, o nome dele é um corvo. A raça desse pássaro é um corvo. Ele é um pássaro preto e ele é capaz de construir ferramentas para se defender no seu dia a dia. Vocês sabiam disso? Não. 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 Então, vejam. Não. Agora, com essa informação nova que eu passei para vocês, que eu tinha um vídeo, mas ele não está rolando aqui, depois eu vou ver se eu consigo fazer com que vocês enxerguem, o que a gente pode deduzir? Será que aquela nossa primeira impressão, aquela ideia que a gente tinha lá no início, que o pintinho era mais inteligente que os outros, será que ela é verdade? Não. Não. Os dois não. Não, né? Então, a gente verificou que aquela impressão, aquela hipótese que a gente tinha formulado lá no início, ela não se concretizou, ela não era verdade. Então, isso é para mostrar para vocês da importância que é a gente ir além, né? A gente procurar sempre informação, não só aquilo que aparentemente parece tão óbvio. E hoje em dia isso é muito importante, porque a gente se deixa convencer muitas vezes por uma notícia falsa que está lá na internet, por uma imagem que ela pode ser retocada, modificada, e a gente passa a acreditar muitas vezes naquelas primeiras impressões.
Então, na nossa ideia, não é? Sempre é importante a gente pensar além disso, não é? E aí, se eu formular de novo aquela pergunta, não é? Quem é mais inteligente? Será que a gente vai ficar sempre com aquela ideia? Agora, vejam bem, inteligência, né? O que é inteligência? Né? Porque a gente viu o seguinte, nós vimos que aquele pintinho, ele tinha naquele momento uma ideia, nos dava uma ideia que ele tinha mais habilidades, mais conhecimentos que os outros, não era verdade? Não é? Então, agora se a gente transferir essas observações para nós, seres humanos, não é? Será que não acontece a mesma coisa? Às vezes, nós não somos bons em tudo, não é? A gente tem algumas coisas que nós sabemos mais que outros. Então, em algumas coisas, nós somos melhores que os outros, e outros são melhores do que nós em outras, não é? E agora eu quero que vocês me digam, assim, podem abrir o microfone e falar. Quais são essas habilidades que vocês têm, que vocês acham que vocês são melhores, que vocês fazem melhor? Que conhecimento vocês têm que vocês acham que outros colegas, de repente, sabem menos do que vocês? Vocês são bons em quê? Comer. Muito bom. Tem gente que não... Jogar futebol. Eu sou bom em jogar futebol. Em matemática. Em matemática. Espanhol. Inglês. Português. Eu sou bom em matemática. Português. Matemática. Português. Muito Matemática. bem. Olha só, então, tudo isso, veja que eu nem estou falando em matérias do colégio, né? Vocês estão falando, mas é ótimo isso, né? Que vocês sabem que vocês têm conhecimento, sim, sobre algumas coisas. E claro que outras coisas a gente vai ter mais dificuldades. Agora eu quero que vocês me digam, quais são as dificuldades? Onde vocês têm mais dificuldades? Matemática. Matemática. Ciências. Ciências, matemática, história, português. Ó, vocês estão falando só de escola, mas vamos imaginar outras coisas também. Jogar futebol. Todos vocês jogam bem futebol? Eu jogo. Ó, tem gente que não. É? Free Fire. Cozinhar. Quem é que sabe cozinhar? Eu não. Quem não sabe cozinhar? Eu não sei. E olha só, não seria legal que se a gente pudesse compartilhar com os colegas e aqueles que sabem um pouquinho mais de alguma coisa, nós aprendermos com eles também? Né? A gente podia fazer essa troca e todos aprendemos uns com os outros, não é? E olha só, isso seria bem legal que a gente pudesse fazer isso, não é? Então, a ideia, pessoal, é que a gente aprende sempre, nós sempre temos coisas para aprender. E isso vale, inclusive, para os professores, né? Os professores, eles também aprendem com vocês. E isso é muito legal, porque isso é o que faz com que a gente goste de fazer, de fato, esse trabalho. Então, nessa ideia, eu vou retomar aquela ideia de voar. Se todos podemos voar. Voar aqui, a ideia de voar, pessoal, é a gente voar na ideia de decolar, ir além daquilo que a gente sabe. E isso é muito importante na vida. Por quê? Porque se a gente ficar só naquele conhecimento, daquela primeira ideia que a gente teve lá quando a gente enxergou aqueles ovos, a gente não vai decolar, porque a gente só vai ficar naquilo que é óbvio, né? Naquilo que a gente está observando ali. Então, o voar aqui significa ir além, a gente descobrir coisas novas e poder avançar. E isso vai ser muito importante, tanto na escola, como no nosso trabalho no futuro, no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas. É muito importante, assim, quando a gente fala, por exemplo, deixar as ideias voarem, deixar a mente voar, a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa ter maior conhecimento. Certo? Estão de acordo? Sim ou não? Sim. Ou não?
essa vai ser a grande diferença entre a gente poder... Lembram aqueles que escolheram ser o ovo do pintinho? Sim. Teve muitos que queriam ser o pintinho. E teve outros que quiseram ser o corvo, não é? O corvo. Agora, olha só, se vocês agora pudessem escolher, nós já sabemos que o pintinho, ele tem umas habilidades ali quando nasce já. Ele quebra a casca do ovo, ele sai ciscando, ele já sai caminhando, ele nunca vai voar, ele vai crescer, vai virar um frango, vai virar uma galinha, mas ele vai continuar ciscando, ele vai continuar bicando, não é? Ou seja, não vai mudar muito a sua vida, não é? Se a gente comparar a vida do pintinho e a vida de um frango, ou mesmo de um galo, ou de uma galinha, vocês vão ver que ele, o seu progresso de vida, ele não vai ser muito grande, não é verdade? O máximo que vai acontecer, ele vai virar um frango assado, uma galinha na panela, né? E a gente não quer que vocês tenham esse futuro, né? Então, o que a gente quer, nós queremos como professores, é que vocês cheguem a serem corvos, né? Nós queremos que vocês aprendam, né? Que vocês consigam construir ferramentas, que vocês... Travou. Que vocês consigam sair lá do ninho, onde a gente está, quando a gente é bebê ali, que a gente é protegido, né? Nós somos protegidos ali, e o que a gente quer é que vocês voem. Então, agora, a gente vai ver, né? Nós vamos ver que a gente não está sozinho, não é? Isso é muito importante. Mesmo agora, nesses momentos, né, de pandemia, né, com tantos problemas que a gente vê que as pessoas estão enfrentando, nós mesmos estamos enfrentando problemas, não é? Nós temos que acreditar que sempre vai ter alguém para nos auxiliar. E a escola é o lugar justamente onde nós podemos ensinar vocês a voar. Né? A voar nesse sentido, de saírem lá da casca do ovo e não ficarem só ciscando ali em volta, né, do galinheiro, mas ir além. E isso é muito importante, acho que isso é o que vocês devem acreditar, né, que nós podemos ter sonhos, e esses sonhos, eles podem ser construídos e podem ser concretizados a partir do conhecimento, né, o conhecimento é o mais importante. Então, agora a gente vai assistir um vídeo, é um clipe, né, ele tem uma música, mas eu quero que vocês prestem atenção nas imagens, principalmente. Certo? Conseguiram assistir? Sim. Sim. Bom. Sim. Vocês gostaram? Sim. Vamos ver, quem é que pode me contar o que enxergou ali, o que viu? Peguei o menino com asa. Voava ela para saber voar. Muito bem. Olha só, aqui aparece o nome do videozinho, né? O que diz ali? Bird. O que significa isso? Pássaro. Pássaro, né? Olha só, né? Quem já sabe um pouquinho de inglês, né? Que já sabe um pouquinho de inglês, já está sabendo. Ó, eu já estou aqui vendo que tem gente que sabe isso. É mais ou menos o que aconteceu antes lá com os ovos, né? Aqueles primeiros ovos que vocês viram, vocês identificaram que era... Eu não entendi, repete. Então, vejam, a nossa primeira impressão, a gente já consegue acionar coisas que nós sabemos, né? Então, nós temos ali já um nome, né, que está em inglês, não é português, mas muitos de nós já têm esse conhecimento, já sabem o que significa. Ó, eu vou ir avançando aqui, olha só o que nós temos aqui, né? Aqui, nós temos já, a pessoa, ela descobre que ela tem alguma coisa diferente, né? O que ela vê aqui? Pena. Né? Lá, de repente, ela vê que ela está saindo, parece umas penas, né? E é mais ou menos assim que nós também temos algumas habilidades, algumas coisas que nós sabemos.
tem coisas que a gente sabe fazer e a gente não sabe exatamente por que a gente sabe. Por exemplo, eu sei desenhar e nunca ninguém me ensinou a desenhar. Eu já me lembro que quando eu era bem pequeno, eu peguei um lápis e saí desenhando. Eu tinha essa habilidade, vamos chamar assim, de alguma forma. Que habilidade vocês acham que vocês já têm, que vocês lembram? Eu sempre soube fazer isso. Vocês têm alguma coisa? Desenhar. Desenhar. Desenhar também, né? Então a gente desenha, né? Desenhar, a gente já pega o lápis, não sabe nem escrever, não sabe ler, mas a gente, de repente, pega um lápis e consegue, a partir daquilo que a gente observa, a gente consegue reproduzir desenhando, né? E aqui a animação, ela mostra um pouco isso, não é? Que nós nascemos, né, com algumas habilidades já construídas de alguma forma, né? Então ela vai descobrindo essa questão. E vejam que aqui ela começa a lembrar, né, que ela volta, e olha só, que ela está pequena, né? E vejam que nem parecido com aqueles corvos, não é? Porque lembrem que aqueles corvos, quando estavam lá no ninho, eles precisariam do cuidado da sua mãe, de um cuidador, não é? E aqui acontece a mesma coisa, olha só, nós temos aqui a pessoa, a gente não sabe se é mãe, se é cuidador, enfim, mas é alguém que vai ensinar, então, a essa criança o que ela é capaz de fazer com aquela habilidade que ela nasceu. E aqui entra muito, então, esse papel que todos nós passamos, às vezes, que às vezes pode ser dentro da nossa família, dentro da escola, não é? Que nós vamos desenvolver, ir além daquilo que a gente já naturalmente tem condições de fazer. Diferente dos pássaros, que nós não nascemos dos ovos, né? Todo mundo tem certeza disso, né? Tem alguém aqui que nasceu num ninho de pássaros? Não. Ainda Não. não, né? Então a gente tem certeza disso. Então quer dizer que Eu não. quer dizer o quê? Que nós somos um pouco parecidos com os corvos, não é? Quando a gente é bebê, nós passamos essa necessidade, não é? Se nós não somos alimentados, nós não vamos crescer. Não é? Um bebê, ele precisa ser cuidado para ele se desenvolver. Depois ele vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a caminhar, não é? E aí começa já a se desenvolver como adulto, que é o processo que todos nós, seres humanos, passamos, não é? Então, aqui, a gente vê essa importância do cuidado e do papel que os outros têm, justamente para que a gente consiga, de fato, alçar o voo, né? Voar de fato, não é? Eu vou continuar aqui com as imagens do videozinho, né? Porque, vejam, não é? Aqui já a pessoa já começa a voar sozinha, ela ganha aqui um amuleto, não é? Um amuleto, um colar, né? Vamos supor que seja a mãe, né? A gente não tem certeza disso. E aqui é quando essa criança ela vai para a escola, não é? Esse amuleto, eu identifico, vocês podem ter opiniões diferentes, mas eu identifico que é aquilo que já vem de família, né? Que já vem da nossa herança, né? E de alguma forma todo o conhecimento que os seres humanos construíram, que eles já vêm com a gente. Por exemplo, a nossa fala, né? Quando vocês entraram na escola, vocês já sabiam falar, né? Já tinham aprendido a falar. De repente, não aprenderam a escrever, mas falar nós já sabíamos. Caminhar também, a gente já caminhava, não é? Nós já sabíamos observar, né? Então, a gente já construía hipóteses quando a gente começa nessa fase da vida, que é aquilo que a gente carrega sempre com a gente, não é? O nosso nome, não é que não fomos nós que escolhemos, alguém nos deu o nome, e assim na escola a gente vai tentar ir além disso. Aqui, olha só, no quadro aqui da sala de aula tem uma palavra escrita, alguém sabe o que significa isso? Bem-vindo. Bem-vindo. Muito bem. Então, vejam, nós continuamos aqui porque o vídeo, a imagem, né, a animação, ela foi feita num país de língua inglesa, então nós temos o texto que aparece aqui em inglês, certo? Vejam, como é que está o rostinho dessa criança? Como é que vocês enxergam? Alegre. Tímida. Assustada. Assustada, não é? A escola assusta, não assusta? Vocês lembram o primeiro dia de escola de vocês?
Sim. Não. Não lembra? Não. Alguém que lembre que Não. possa contar como é que foi? Eu lembro. Como é que Fiquei foi muito teu primeiro assustada. dia? Eu Hein? fiquei muito assustada, que todo mundo ficou me olhando, eu fiquei meio nervosa. É, né? Quase correndo pra fora da sala. Aham. Eu fugia, eu lembro, eu fugia. Eu fugia quando eu chegava na sala de aula, eu tinha horror, saía correndo, assim, né? Eu Então, chorava até minha mãe levar de volta pra minha casa. tem gente que chora, né? E olha só aqui, né? Então, é um espaço novo, né? É um espaço diferente. Olha só, aqui tem as meninas brincando, né? Tem as crianças estão brincando. E aquilo ali é um mundo novo, né? Aquilo ali é um mundo novo para a criança, né? Mesmo para adolescente, quando a gente tem que mudar de escola. Quem é que já teve que mudar de escola? Eu. E como é que é essa mudança? Foi legal? Não foi legal? Foi. Bacana. Né? É uma coisa diferente, porque a gente sai de uma escola que a gente estava acostumado, tinha os amigos, e de repente vai para outra escola e a gente descobre novas pessoas, então também tem um processo de adaptação, né? A gente vai levar um tempo, né, para se enturmar com as pessoas, né? Mas aos poucos isso vai acontecendo. Olha só, aqui a nossa personagem, olha o que vai acontecer, né? Olha só, ela vai sair correndo, ela vai tropeçar, e quando ela cai, todo mundo vai descobrir o quê? Que ela é um Ela tem asas. Que ela tem asas, né? E os outros têm asas? Não. Não. Não, então vejam que ela demonstra de forma acidental que ela tem uma habilidade diferente dos outros, que ela tem um aspecto que faz com que ela seja diferente dos outros. E qual é a reação dos outros, dos colegas? Assustada. Olha só, o que acontece? Eu fico rindo. Eles riram dela. Ficam rindo. Então, isso não acontece lá na escola também, de repente, com aquele coleguinha que tem alguma coisa diferente, todo mundo acha graça daquilo? Sim. Alguma vez já riram de vocês por alguma coisa que vocês não gostaram? Já. Sim? Sim. Quem é que pode falar por quê? Em que momento foi esse? Eu tava correndo, brincando com meus amigos, aí eu sem querer escorreguei na vaga porque sou lama. E é ruim quando acontece isso, né? Quando riem da gente, né? Eu só achei engraçado e ficou doendo, né? É. E olha só, aqui, nossa personagem, então, ela volta para casa e ela fica triste, né? Ela não fica feliz, né? Por quê? Porque uma coisa que para ela era natural, os outros viram diferente. A gente sempre acha graça, a gente sempre tem algum estranhamento com aquilo que é diferente, não é? E às vezes isso pode acontecer também. Lembra quando eu perguntei para vocês no que vocês eram bons, no que vocês eram não tão bons? Né? Muitos falaram, matemática, sou bom em matemática, outros falaram que eram ruim em matemática. Essas diferenças nos deixam tristes também, não é? Porque a gente acha que a gente não tem as mesmas habilidades que o outro colega. Ele é bom para desenhar, eu queria saber desenhar, mas eu não sei desenhar. E aí a gente pode ficar triste por isso. Mas, na realidade, o que a gente tem que pensar é que as nossas condições sempre permitem que nós aprendamos. Então, nós podemos aprender sempre, né? Eu vou contar para vocês que eu não nasci no Brasil, eu nasci no Uruguai, e quando eu era criança, que eu vim para aqui, para o Brasil, eu tinha 10 anos, alguns de vocês têm 11 anos, mais ou menos por aí, eu entrei na escola e eu não sabia, olha só, né? Então vocês mais ou menos tinham a idade que eu tinha naquele momento, eu não sabia falar português, então eu entrei na escola e eu só sabia falar espanhol, e aí, cada vez que eu falava, os meus colegas riam de mim, ele não sabe falar, não sabe falar. Então, era uma coisa que eu não gostava daquilo, né? Mas aí, o que eu fiz? Eu comecei a exercitar, comecei a estudar para aprender a falar que nem os meus colegas, né? E agora eu acho que eu consegui aprender, né? Vocês estão me entendendo? Sim. Então, né, eu tenho, claro que vocês de repente vão notar que eu tenho um sotaque, porque como eu moro em Porto Alegre, o meu português é aqui do sul, né? O meu português é aqui dos gaúchos, né?
Mas vejam só, voltando aqui ao nosso vídeo, vejam que essa criança, ela fica triste, não é? E a gente ficar triste por coisas que acontecem na escola não é legal, né? Já aconteceu isso comigo. Aconteceu, né? Então, acho que aconteceu com todo mundo já. Só que quando a gente passa por isso, parece que é só com a gente que acontece, né? A gente esquece que isso pode acontecer com muitas pessoas, né? Inclusive na vida adulta, a gente vai enfrentar esse tipo de problema mesmo quando o dia que a gente tiver que trabalhar, né? Nas nossas relações na família também acontece, né? Alguma briga que a gente fica chateado, alguma falta de compreensão, mas sempre é importante pensar que todos são momentos que a gente pode superar. E aqui no nosso vídeo, o que acontece? Essa criança ela vai encontrar o apoio, então, da sua mãe, do seu cuidador, não é? Que vai dar forças para que ela supere esse momento, né? Só que o que vai acontecer? Aquilo lá ali pode provocar alguma revolta, não é? E a gente vê muito isso, às vezes, na escola, quando a gente não vai bem numa prova, quando a gente não vai bem numa disciplina, né, que a gente acaba ficando um pouco frustrado com aquela situação, né? Principalmente se a gente for reprovado, não é? Eu, como contei para vocês, no meu primeiro ano aqui no Brasil, a professora de português me reprovou porque eu não sabia falar português, né? Ou seja, ela não considerou outras coisas que eu sabia, né? Como eu sabia desenhar, eu sabia outras coisas, mas isso não valeu porque eu fui reprovado porque eu não sabia falar português. E aí a gente fica triste, não é? Por quê? Porque não significa que eu não soubesse português, significava só que eu precisava um pouco mais de tempo para poder aprender. Quem aqui que já teve alguma reprovação, que foi reprovado na escola? Eu. Em que matéria? Eu. Em que disciplina? Em matemática. E aí, depois, como é que foi a tua reação? Eu fiquei muito triste. E aí, no ano seguinte, como é que foi? Agora Conseguiu? Matemática, inglês, português. É isso aí, não é? Então, quer dizer, a gente aprende outras coisas também além disso, né? Então, e é importante porque ser reprovado ou não ir bem numa prova, num trabalho, não significa que a gente não vai aprender mais. Significa que a gente precisa de um tempo mais para que aquelas aprendizagens aconteçam, não é? E aqui a nossa personagem, veja o que acontece, né? Os colegas muitas vezes fazem o que a gente chama hoje de bullying, né? Quem é que sabe o que é bullying? Sim. Sim. Quem é que já sofreu bullying? Vocês já sofreram bullying? Eu. Eu já. Já? Nem vou perguntar por quê, mas agora eu vou perguntar assim, e vocês já fizeram bullying com algum colega? Não. Eu já, tipo, mas só que quando eu era menor, assim, sabe? Porque, tipo, eu chamei, tipo assim, eu não sabia muito bem o que era. Aí, quando eu tava no primeiro ano, aí tipo, eu falei assim, esse menino é negro, não sei o quê, só que eu não sabia que isso era racismo. Aí eu cometi um bullying com ele, só que eu não sabia que isso era um bullying. É isso aí, né? Lembram, a mesma tudo que parece que é diferente da gente, a gente estranha, não é? E a gente acaba fazendo muitas vezes, sem querer, né, a gente pratica o bullying. E principalmente nessa fase, né? Quando a gente é criança, quando nós somos adolescentes, por quê? Porque ainda não temos o conhecimento suficiente para avaliar, né, os nossos atos. Então a gente pode estar sendo muitas vezes cometendo bullying sem querer. Né? E aqui é importante a gente repensar isso, porque também são formas de aprendizagem, não é? O preconceito, não é? Como foi falado, tudo isso faz parte do nosso próprio amadurecimento e faz parte do papel da escola, da família, para a gente poder superar e a gente não continuar com essas práticas pela nossa vida afora, não é? E aqui vejam que, então, essa criança, ela quer, então, negar aquilo que ela sente preconceito, não é? Ela quer tirar. E olha só que aparece aqui no armário da escola, aparece, os colegas escreveram isso aqui no armário. Vocês sabem o que significa isso? Em inglês também.
significa que estão chamando ela de louca, né? Porque ela tem uma habilidade que os outros não têm. Então chamam de maluca, né? Então vejam que justamente tudo isso, né, é a prática que a gente muitas vezes vê na escola. Então, às vezes está escrito numa parede, né? Tá escrito na classe, né? Coisas que a gente não, né? Não gostaria que isso fizessem com a gente, mas muitas vezes numa brincadeira a gente acaba fazendo com os outros, né? Então, são coisas que a gente tem que evitar. E olha só, aqui então, essa criança, né, ela volta para sua casa, vejam que ela, né, ela se revolta, e aqui então, ela vai sofrer uma perda, né? Vejam que aquela pessoa que cuidava dela, na tentativa de auxiliar, ela vai ter ali um acidente, não é? Vai ir atrás, e dá a entender que essa pessoa, ela fica sozinha, ela vai ficar sozinha, né? A pessoa que cuidava morreu, ela vai ter uma perda, certo? E quer dizer o quê? Que as tristezas, elas fazem parte da nossa vida também, né? Então, vejam, voltando um pouco a falar, né, do momento que a gente está vivendo, né, que a gente tem essa pandemia no mundo inteiro, que a gente sabe de casos, né, de pessoas que têm falecido, né? Então, são momentos também que nos deixam mais frágeis, né? Essa própria ausência da gente poder conviver com os nossos colegas são momentos que nos deixam mais sensíveis, certo? Mas a gente tem que pensar também que mesmo nos momentos tristes, a gente acaba aprendendo, que a gente tem sempre novas experiências que vão fazer com que a gente possa superar isso. Então, veja que ela vai pensar, né, ela vai considerar, né, essa perda, né, que muitos de nós tivemos nesses últimos tempos, não é? E, ao mesmo tempo, a gente vai construir forças, né, a gente vai reunir forças de superação. A gente vai se superar para conseguir vencer esses desafios, né? E, de fato, aqui, então, a gente vai ter, no final do vídeo, essa vontade que ela vai sentir de novo de voar, de voar. E aí a gente pode dizer que ela vai voar de forma, que a gente chama de uma forma com vontade, não é que ela vai, de fato, voar sozinha, né? Ela vai querer fazer a sua vida, não é? E aqui, então, eu tenho aqui uma pergunta, né, que as letrinhas estão aparecendo, certo? Que é justamente isso, não é? O que podemos comentar sobre o vídeo, né? O que a gente pode comentar dessa animação? Eu fiz a leitura com vocês, não é? Desse clipe, dessa animação, não é? E a gente pode relacionar muitas coisas que a gente enxerga com a nossa vida, não é? Eu quero que vocês me digam, quem quiser comentar, se essa animação lá, vocês conseguiram fazer alguma relação com as experiências de vocês ou não. Você tem que ser você, não que os outros dizem. Como? Você tem que ser você, não que os outros dizem. Bom, é isso aí, né? A gente tem que saber valorizar, não é? Valorizar principalmente aquilo que a gente sabe, né? As nossas habilidades, né? Aquilo que a gente sabe, não só o que os outros pensam da gente, né? E agora, então, fica essa pergunta final, que aí eu quero conversar com vocês, que é justamente essa pergunta, não é? Vamos voar juntos? Né? Vamos voar juntos? Então, eu quero que vocês me digam agora o que falta para que vocês voem. O que seria necessário para que vocês voem? Voar no sentido da imaginação, não é? Daquilo que nos faz progredir, que nos faz avançar. O que será que está faltando? Experiência. Experiência. E onde é que a gente pode ganhar experiência? Na escola. Na escola. Não só na escola, né? Porque, vejam Tanto bem... na escola como em casa também. Em casa, não é? Principalmente das coisas que a gente também está vivendo, não é? Do que a gente vive. A gente pode também, hoje em dia, a gente tem acesso também à internet, né? A gente tem os meios de comunicação, mas é bem importante que, para que a gente possa voar mesmo, que a gente não fique somente naquela primeira impressão. Lembram lá dos ovos? A gente não pode ficar somente naquela primeira observação, a gente tem que ir além disso, a gente tem que procurar conhecer mais do que aquilo ali, né?
certo? E eu quero que vocês me digam assim, para o futuro, o que vocês, até onde vocês pretendem chegar? Longe. Oxi. Hein? Quem é que me fala do futuro? Agora Eu pretendo interrompi. chegar longe a ponto de ser juíza. Olha só, viu? Então, quem mais? Quem mais tem Eu queria ser médico. médico, juiz, Quero ser veterinária. veterinária? Eu queria ser médico. Ó, Eu também queria queria ser ser médico. A Marinha. Eu queria ser médica, mas só que eu não saio muito e bastante pra ser médica. muito bem, muito bem. E por isso que eu tô me esforçando muito pra ser médica. Muito bem, olha só. Então, viram que todos, acho que todos vocês, ao menos todos os que falaram, vocês têm grandes expectativas para o futuro, né? Todos vocês querem, né? Querem voar longe, certo? Vocês querem voar longe, né? E qual é o papel da escola, né, nesse voo que vocês pretendem fazer? Ajudar o desempenho da criança. Muito bem. Incentivar. Incentivar. Muito bem. Incentivar. E vocês dentro, e vocês o que vocês pretendem fazer com isso? Porque a escola está ali, né? A escola, os professores vão estar ali. E como é que vocês pretendem agir dentro da escola? Me esforçando, dando o meu melhor nas matérias, nas provas. Muito bem. E tem uma questão que é fundamental, que é bem importante, que é justamente o diálogo, né? Que vocês possam expressar as ideias de vocês. E é bem importante que vocês aproveitem sempre as oportunidades que a escola oferece para que vocês possam expressar os desejos, as dificuldades, não é? Para que vocês não fiquem isolados, como aconteceu em algum momento naquele videozinho da nossa personagem, da animação do clipe que nós vimos, né? Sim. Então, é bem importante que vocês valorizem as oportunidades que os professores dão, né, para que vocês conversem, para que vocês falem, para que vocês expressem as dificuldades de vocês, né? E, principalmente, que vocês tenham a oportunidade de poder mostrar aquilo que vocês sabem, né? Aquelas habilidades. Quem já tem asas, não é? Para poder voar melhor. Certo? Querem comentar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Não. Não? Um copinho de Então tá, gente. Vocês gostaram do nosso encontro? Sim. Podem dizer que não também, né? A gente nem sempre gosta de tudo que nos oferecem. Às vezes tem coisas que a gente tem que assistir e de repente não gostar. Certo? Mas a mensagem era essa que eu queria passar para vocês, que justamente que vocês não se conformem somente com a primeira impressão, não é? Aquela primeira impressão, aquela ideia de enxergar os ovinhos e achar que já sabem tudo só com isso, e a ideia é que nós sempre temos coisas novas para aprender, né? Eu aprendi muito com vocês. Eu aprendi muito com vocês hoje, nessa hora que nós estivemos juntos, e tomara que a gente tenha outras oportunidades de a gente se encontrar. Certo? Então, eu vou passar a palavra, então, agora para o pessoal da secretaria, né? Obrigado a todos vocês pela presença e que a gente se encontre outras vezes. Tá acabando já? Muito obrigada, Henry. Que legal, gostei muito da atividade e gostei muito da participação, né, dos meninos se sentiram envolvidos. Penso que um caminho de pensamento muito interessante que você nos traz, muito legal, e a ideia é justamente essa, é fazer com que cada um de vocês, meninas e meninas que estão na escola, pensem, né, um pouco sobre o que há de específico, quais são as suas potencialidades e como que a gente pode, né, pensar coletivamente e individualmente nos nossos projetos de vida, no nosso desempenho, né, e nos nossos sonhos e nos nossos interesses. Muito obrigada, Henry. Não, obrigado a vocês.